Hoje tem clássico no Campeonato Carioca, hein? Botafogo e o Fluminense vão se enfrentar e o Arthur estava doido para estrear no Botafogo, só que vai ter que esperar mais um pouquinho. Ele já chegou pedindo bola. Fiz a pré-temporada bem feita, acho que fisicamente, nas minhas férias também que teve em dezembro, eu não parei também, trabalhei bastante. Então eu me vejo preparado fisicamente. Mas a estreia ficou para a Supercopa do Brasil contra o Flamengo nesse domingo em Belém. Apesar da motivação e dos treinos dos últimos dias com o time do Botafogo, não deu tempo de o Arthur ser inscrito no boletim informativo diário da CBF para o clássico dessa noite contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca. O Arthur passou a última temporada meio escondido no Zenit da Rússia. Mas esse ponta-direita de 26 anos fez sucesso aqui no Brasil com as camisas do Palmeiras, do Bragantino, do Bahia. Cruzamento fechado no gol! Por sinal, clube onde ele jogou com o Gregory, um consultor para assuntos de Rio de Janeiro, enquanto o Arthur estava negociando com o Botafogo. Eu estou muito feliz, conversei, tirei algumas dúvidas, ele falou que vem o Rio de Janeiro é muito bom, só coisa boa, e eu estou muito feliz. Quando aceitou a proposta do Botafogo, o Arthur assumiu algumas responsabilidades, todas enormes. A de entrar num time que já ganhou quase tudo no ano passado, a de substituir o principal jogador daquele time, o Luiz Henrique, e a de vestir a camisa mais importante da história desse clube, a 7. O Garrincha é um ídolo para todos nós aqui do futebol brasileiro e com certeza é um ídolo para mim, do meu pai também, do meu avô também, então com certeza é uma responsabilidade gigante para mim. Então estou muito feliz de estar vestindo, espero agregar demais, espero surpreender todo mundo aí. Inclusive com algumas qualidades que o Luiz Henrique costumava mostrar em campo. Eu tenho umas características um pouco parecidas de X1, de ir para cima, de finalização. Sempre busco fazer gols também, dar assistência. Reforço sob medida para não mexer muito em time que está ganhando. Apenas 2 titulares daquele 2024 inesquecível do Botafogo foram embora. O Luiz Henrique e o Almada. Equipe campeã brasileira, da Libertadores, de 3 vitórias sobre o Fluminense no último ano. Aliás, o Botafogo não perde para o rival desde 2022. São 6 vitórias nos últimos 6 jogos. A maior sequência da história do Clássico Vovô. A maior briga, a maior responsabilidade é de manter realmente. Então a gente vai brigar por tudo que for do nosso alcance, de manter, ser campeão, de brigar. Com certeza, nosso maior objetivo vai ser estar nas maiores competições e brigando por todas as competições. Começamos a ver uma cara de Botafogo 2025, né? Ainda tímida. Hein? É o quê? Arthur é bom de bola, hein? A memória que a gente ele jogou tem... no Bragantino. Isso aí, memória que a gente tem de Bragantino permite... O Botafogo está reestruturando a parte ofensiva do seu time, porque o time base é o time do ano passado. Time base de defesa. Até o meio de campo, é... Mas o Atlético não desistiu do Gregory, não. Tem 3, tudo bem. O que o Botafogo tem hoje, você tem a defesa inteira, 3 jogadores de meio campo. Savarino, Gregory e Marlon Freitas. Tá? Então, a reestruturação é na parte ofensiva. Que pode funcionar. Acho que o Botafogo perdeu muitos jogadores de uma vez, inclusive os substitutos na parte ofensiva, o que dificulta essa reestruturação. O que faz com que você não tenha muita expectativa do time nesse início de temporada. Mas ao longo da temporada, como foi o ano passado, pode ser que as coisas se ajustem. Camisa 7, o Arthur chegou com moral, hein? Camisa Moral. 7 no Botafogo. Moral, então tá. 7 do Botafogo é o 10 dos outros times. Vai ter que esperar, vai ter que esperar um pouquinho. Essa camisa aí é bonita demais, cara. Tá bonita mesmo. É a da costura, né? Aquela nova que tem um efeitozinho de costura entre as linhas. Essa tá bem bonita mesmo. Nossa, E tem um efeito de tricô, né, como o pessoal... Isso, exato, essa aí mesmo, Mari. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Vocês sabem que o cara nem chegou e já tá apelidado de Felipe Dilon, né? Vocês acham que ele lembra o Felipe Dilon? Quando o Felipe Dilon deu aquela inchada, né? Eu lembro um pouco. O pessoal tá falando que o Felipe Dilon foi apresentado. Porque o Felipe Dilon, antes, ele surgiu molequinho novo, né? Assim, o Cavanha. Aí, quando ele deu uma inchada e mandou um Cavanha, aí ficou... Então, já está sendo apelidado de Felipe Dilon, de o Arthur aí. Você lembra da música do Felipe Dilon, Lofredo? Não, assim, eu tenho dificuldade Lembra assim, até era de saber quem é. Diz, quero te conhecer. Cara, que não sabe o que, Lofredo? Lógico que sabe. É a musa do verão. Musa do verão. Se passar por mim,
assim... Não, hoje... Tô indo para a estação Siqueira Campos, metrô em Copacabana. Ele tá subindo ali pro hospital. A gente cruzou, ele mas, não me por exemplo, conhece, se eu o não Bruno conheço Cardoso do Sorriso Maroto passa por você, você reconhece? Também não. Então, aí você tá pecando. Não, pera, tudo mas bem. ele vai Não estar tô usando o dizendo- coletinho Gente, olha só, verde? não verde, estou né? dizendo que não é falha minha. Não estou dizendo que não é falha minha. Só estou dizendo que... E nem eu comparando o Felipe Dilon com o Bruno Cardoso, até porque o Bruno Não. Cardoso é o Klopp e o Felipe Dilon é o Antônio Oliveira. Não estou dizendo... Pode ser falha... É uma falha Vamos de cultura voltar pop para minha. cá, porque dito isso, apresentação bacana, camisa 7 grandona, não estará em campo hoje contra o Fluminense, mas já está de olho no jogo contra o Flamengo, né? Na Supercopa. Ele disse que quer que chegue logo domingo. Ele falou ontem na É de coletiva. responsa, hein? Pra mim, já tinha que chegar logo domingo, pula pra domingo, porque, de aspas dele, ó, eu quero que a gente seja campeão. E pra quem vai sair, quem saiu de Moscou pra pegar um calor lá do Pará, vai ser embaçado, hein? Vai ser bom. É ruim, mas eu vou falar que é melhor do que... eu Não, prefiro. também. Calor sempre. Ah. Esquece. Eu prefiro o pouco mais calor difícil pra também, jogar. mas o calor do Pará, o calor amazônico, né? É muito úmido, é puxado. Parar, assim, você sai do hotel, você já tem que tomar banho de novo. Não, você tá tomando banho e já tá suando. Ó, o Bastos não vai jogar essa partida contra o Fluminense, né? Ó, temos aí imagens. Também está pensando no jogo contra o Flamengo. Então, para essa partida contra... E a gente vai lembrar que o Botafogo foi o último a voltar, né? Por questões óbvias, o calendário exato. foi mais extenso e tal. Então, Bastos poupado também para esse jogo contra o Fluminense e de olho na partida contra o Flamengo. Para o lugar dele, Lucas Halter, tá? Nesse jogo contra o Flu, então. Vamos lá no nosso GE. Globo, queridíssimo GE. Globo, porque o Botafogo não tem treinador. Vocês lembram disso, né? Tá todo mundo sabendo. Tem treinador. Eu tô enchendo Ele não o saco. contratou um treinador. Nossa. Aliás, o batendo Botafogo tem nessa vários tecla treinadores. Se aí. você quer levar por esse lado, se a gente começar lá no Sub-7, tem treinador tem, dessa. tem. Rafa Benítez é o favorito de Textor para comandar o Botafogo. Aí. Então, o GE lista lá as razões da preferência de hoje, né? Porque não era ele o 01, não, mas o mandatário alvinegro quer aliar intensidade do trabalho europeu ao talento dos jogadores sul-americanos. E aí vê o treinador que é espanhol com grandes chances de potencializar o time de 2024. Rafa Benítez foi o último treinador europeu a perder para um brasileiro em Mundial de Clubes. Ele era técnico do Chelsea. Ele substituiu o Di Matteo, né, depois que o Chelsea vence o Bayern de Munique nos pênaltis, com o gol do Drogba. Aí vai para o Mundial e perde para o Corinthians do Tite. A gente voltou bastante nesse O nome nesse me tempo aí. surpreende, hein? Te surpreende? 12 anos, não, 13 anos quase. 12 anos e um mês e tegra. Tem um currículo grande. Extenso, Liverpool, depois também trabalhou na Itália. Mas... Eu acho uma boa aposta. Eu citei isso porque é a memória mais fresca contra um brasileiro, especificamente. Mas eu acho uma boa aposta. Bom, estamos falando do Botafogo, né? E o Botafogo já de olho na Supercopa, jogo contra o Flamengo no Pará no final de semana. Mas o Fluminense também não tem exatamente aqui. Qual é a cara do Flu principal, titular e tal? A gente também não sabe. E o Mano também não tem certeza, não, porque ele tem dúvida nessa escalação, hein? Fala pessoal, parando o seu vídeo rapidinho para mostrar aqui que você precisa ajudar o canal a se engajar. Você tem que dar o like no vídeo para ajudar a plataforma a entender, o algoritmo a entender que esse conteúdo é bom e mandar para mais pessoas. Tem que comentar aqui embaixo o que está achando do conteúdo. Tem que se inscrever no canal, ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo. Quando pingar aqui no canal do Fogão, tem também que compartilhar com amigos seus que não conhecem o canal ainda. E logicamente, quiser ajudar mais, isso aí é forma de graça de ajudar o canal. É grátis, não paga nada. Agora, quiser ajudar mais o canal ainda, temos 4 planos de membros. Plano de 3, de 15, de 5, vários valores diferentes aí, cabe todos os bolsos, para todos os tipos de realidade financeira. E você ajuda bastante o canal. Parece pouco, R$3, R$5, mas ajuda muito a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer esse serviço, que é o canal que mais posta horas somadas aí do conteúdo geral do dia que a gente posta, mais posta horas sobre Botafogo no YouTube. Somar lives, vídeos, etc., ninguém posta mais que a gente. Então, vamos ajudar o canal a manter o trabalho intenso para você ter todos os conteúdos que caem na televisão, na internet, na rádio, sobre Botafogo em um só lugar, aqui. Então, sem mais enrolação, vamos reagir aqui a mais vídeos. Tem ainda Placar TV, tem mais Sport TV, tem um monte de conteúdo para vocês. Então, bora lá.
Um bom reforço para o Botafogo, né? Canhotinho também joga do lado direito, teoricamente para a mesma função do Luiz Henrique, mas é difícil substituir o Luiz Henrique com tudo que ele vinha jogando, né? Aquela passada larga, né? Tava voando o Luiz Henrique e o Arthur chega para ser o ponta direita aí desse time. É uma boa contratação do Botafogo, acho que ele vai conseguir contribuir, conseguir ajudar. Acho que em termos de substituir a altura Luiz Henrique, acho que não ficou na mesma medida. O Arthur vai ter que se superar bastante assim, para conseguir fazer o que o Luiz Henrique estava fazendo no ano passado. Claro que não é fácil, né? Substituir um jogador que foi uma estrela num campeonato de Libertadores não é para qualquer um, né? Agora, é um Botafogo que precisa se reforçar, né? Perdeu 2 nomes importantes aí do seu time titular, já trouxe uma das reposições, que é o Arthur. Falta mais um jogador, um meia. Vamos colocar aqui a provável escalação do Botafogo, antes de mostrar também a do Fluminense na sequência. Ó. O time titular deve ser esse aí, ó, com o John, Vitinho, Lucas Alter na zaga, né? Com o Barbosa e o Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Alan, né? Ou o Danilo Barbosa, Savarino, Igor Jesus e Matheus Martins. Esse deve ser o Botafogo para o jogo contra o Fluminense. Vamos colocar na sequência já a provável escalação do Fluminense para esse jogo, né? Fluminense também com o seu time principal, com a maior parte aí dos titulares para enfrentar o Botafogo. Com o Fábio no gol, Samuel Xavier, Ignácio ou Thiago Silva, que é dúvida, né? Thiago Santos e Fuentes, Bernal, Hércules e Martinelli, Serna ou Arias, né? Arias teve um incômodo durante a semana, perdeu alguns treinos, por isso é dúvida, com Cano e Keno. Tem tudo para ser um bom jogo, né, Felipe? Muito bom jogo. Eu tô esperando esse Botafogo, para ver o Botafogo, né? Até pelo ano passado brilhante que teve. Essas contratações não vão ainda a campo, mas é um time que a gente espera ver o que é, qual a identidade do Botafogo desse ano, até porque seu treinador saiu e seus principais jogadores saíram. E para mim o maior jogador do Botafogo no ano passado saiu também, que é o Luiz Henrique. Vamos ver o que o Botafogo apresenta para esse jogo, que é um clássico, né? Contra o Fluminense, que também busca, dentro da sua pré-temporada, já um jogo importantíssimo, até para a pretensão de classificação dos dois times, né? Que com certeza é importante para os dois times também. Mas o Botafogo ele precisa decidir o que vai fazer, porque no domingo já tem um jogo da Supercopa que vale taça contra um adversário importante também no cenário carioca, né? Contra o Flamengo. Então, eu confesso que eu estou ansioso para ver o que o Botafogo vai apresentar nesse jogo já, que é o primeiro jogo da sua equipe principal, e contra um adversário que é muito difícil, que é o Fluminense. Carlos Leiria é o técnico interino que vai estar no banco do Botafogo nesse clássico contra o Fluminense. O Fluminense recebeu uma proposta pelo Arias, né, do Olympiacos, mas considerou a proposta baixa e por isso o negócio, por enquanto, não saiu, certo? Falar em janela, falar em contratação, o Botafogo está tentando trazer o Rafa Benítez, hein? Surge como o favorito. Técnico, né? O técnico espanhol. Surge como favorito do John Textor, a gente já falou disso esses dias. O Flamengo teve flertando com ele, acho que na época do Paulo Souza, não foi? Você lembra, Pedro? Não lembro. Mas o Flamengo, o nome dele foi cogitado, não lembro se foi na época do Domenech ou mas o Flamengo já cogitou. Mas é um nome grande, cara. É grande. Nome grande. O Rafa Benítez é o favorito do Textor, você está no Globo, tá? Depois da saída do Arthur Jorge, quase um mês depois. Ele está empregado lá? Pois é. O espanhol Rafa Benítez, que está quase um ano sem trabalhar, não está empregado não. Desde que saiu do Celta de Vigo da Espanha, é agora o favorito do Alvinegro. É um grande nome. Você vê que os grandes nomes estão desempregados. Como é que pode, né? Passagem pelo Real Madrid, Liverpool. 64 anos, Liverpool tem conversado com o dono da SAF, com o John Textor. Claro que vai ser caro, né? Claro que é um investimento. Trazer o Rafa Benítez não vai ser barato. Até o momento, os contatos se mantiveram no campo da troca de informações sobre o projeto do Botafogo. Ainda não houve a formalização do interesse por parte do Botafogo no Rafa Benítez. Mas a gente falou disso aqui ontem, né? Na semana passada. O Textor, ele, para negócio de treinador, ele não quer saber de mercado, mais ou menos, não quer saber de mercado brasileiro. Ele sonha muito alto. Sonha não, né? Ele realiza, ele quer ir atrás de treinadores realmente que estejam em evidência no mercado europeu. Eu acho que ele está certo. Se ele pode pagar, eu acho que o treinador é uma figura fundamental num time de sucesso.
E o pessoal costuma dizer, mas é muito caro, o treinador X é muito caro, o outro vai custar 2 milhões, o Abel Ferreira ganha 2 milhões e meio, custa muito caro. E quanto ele traz de retorno? Pagar bem para um treinador muito bom não é gasto, é investimento. Né? Se você paga 2 milhões e meio ou 3 milhões para um treinador que vai te trazer muitas conquistas, inclusive com ganho, além de ganho de conquista, ganho financeiro, né? Com receitas de premiações de grandes competições, saiu baratinho. O Abel Ferreira está saindo caro para o Palmeiras desde que chegou, está saindo uma pechincha, porque o Palmeiras já arrecadou com as conquistas do Abel Ferreira. E disse que é o último ano mesmo dele. O Jorge Jesus foi caro para o Flamengo? Com o que o Flamengo conseguiu faturar? E era um salário altíssimo, né? Mas é investimento. Então, acho mais vale hoje. Esse é o raciocínio, né? Mais vale hoje um técnico que ganha 3 milhões do que um jogador que ganha 3 milhões. Mais vale hoje um técnico do maior calibre do que um craque do maior calibre. Porque o técnico, ele potencializa seus atletas, ele faz os jogadores jovens crescerem também, ele gera com isso negócio para o clube. Porque se ele pega um jogador, por exemplo, vou dar um exemplo do Vasco, o Ramon Dias, que eu considero um bom técnico para o futebol brasileiro. O Ramon Dias, ele chegou ao Vasco da Gama e ele conseguiu organizar o time. O Gabriel Peck era um jogador extremamente contestado do Vasco da Gama. E ele valia 3, 4 milhões de dólares. Ao final da temporada que o Ramon Dias fez com o Gabriel Peck, o Vasco vendeu ele por 10. Então, ele gera não só um resultado esportivo dentro de campo coletivo, mas ele gera também um resultado individual, porque ele evolui jogadores e ele faz esses jogadores se valorizarem a ponto do seu time ter valor de mercado para negociar. Então, assim, o grande técnico, ele te dá retorno dentro de campo e fora dele também. Então, hoje, ainda mais com o futebol moderno, que você requer um treinador com bons conceitos, que consiga ter boa gestão de grupo, que consiga implantar um DNA na equipe, ele é mais importante do que um grande craque na minha visão. Amigo, técnico bom, técnico vencedor, jogador vencedor que vai trazer título, nunca é caro. Caro é jogador ruim, é técnico ruim. Se custar R$500 o técnico ruim, tá caro. Sim. Treinador que vai botar teu time no buraco, mas tá caro se custar R$1.000. Concordo. Hoje eu tô concordando com tudo com o Pedrosa. Hoje ainda não teve embate. Até na questão de... Ele concordou comigo, né, que a história faz sentido. Negócio Vocês combinaram esse troço aí, né? Não, mas agora, eu vou falar uma coisa. Me assusta, me espanta uma contratação de um treinador que está 1 ano desempregado. O Rafa Benítez não é mais um treinador de primeira prateleira, tá? É legal a gente lembrar isso. O currículo é muito bom. Você, às vezes, pode encontrar uns treinadores melhores no futebol português, sim, que estão subindo alguma equipe lá. Com uma escola mais jovem. O Jorge, treinador muito mais jovem. Eu vou te falar que depois da experiência do Flamengo com o Tite e de outros treinadores que a gente viu aí virem para o futebol brasileiro, erros gravíssimos, até estrangeiro. Na linha de trazer estrangeiro. É da geração do Tite, o Rafa Benítez. É da geração. Não, o Santos, aquele coroa que o Santos trouxe. Qual era Era amigo do Jorge Jesus? Como é que era o nome? Pegou agora, mas é o português também. Português. Cara, você também tem erros aí com estrangeiros. Você pode acertar, mas tem erros que eu vou te contar. O Benítez não é mais um treinador de primeira prateleira. Tanto é que ele estava no Celta de Vigo, que é um time mediano na Espanha. Então, assim, ele tem um grande currículo. Gesualdo. Ele tem um grande currículo. Ele tem uma bagagem absurda. Ele treinou Real Madrid, ele treinou Liverpool, ele treinou Inter de Milão. Ele tem uma carreira que é indiscutível em relação à bagagem, a currículo. Agora, sobre quais são os últimos resultados do Rafa Benítez? Faz tempo que ele não faz um grande trabalho. Talvez no futebol brasileiro, que é um futebol que, digamos assim, ele não está no mesmo patamar do futebol europeu em relação à parte tática, à parte técnica e tudo mais, talvez ele sobre, assim como o Botafogo também vai dar um grande time para ele. Mas dentro disso que a gente está falando, ele não é um treinador de primeira prateleira. Isso é fato. Eu vou dar um exemplo qualquer. O Jorge Jesus hoje está numa prateleira acima do Rafa Benítez. Com certeza. Na minha visão. Com certeza. Botafogo, então, vai estrear o seu time principal amanhã, o último dos grandes a jogar com o seu time principal contra o Fluminense, jogo no Engenhão, Newton Santos. E aí é obrigado a jogar por 9h30 da noite. Vai botar o time todo. Principal. Amanhã é o time principal do Botafogo. Isso é mais obrigado. Não, porque regulamento não jogou. Não, é porque não jogou até agora. E aí tem a Supercopa domingo. O Flamengo vai ser um ensaio. O Flamengo já começou antes, ou seja, já botou os caras para jogar. Foi o que eu disse aqui antes. Você já pode pegar esse jogo agora e poupar, porque você já colocou antes, já viu esses caras jogar, já sabe. Por isso que eu acho que o Flamengo é favorito para domingo. O Flamengo já jogou um jogo inteiro com seu time principal. Sábado jogou bem, jogou muito bem, né? Já tem um pouquinho mais de rodagem. O Botafogo vai jogar amanhã. Pode jogar bem, pode passar por cima do Fluminense, não vai ser surpresa, né? Ganhou os últimos 6 jogos do Fluminense. Mas não teve um jogo para poupar. Exatamente. É amanhã. E se não der bom amanhã. É clássico, aquilo que
Foi o Brownie que falou, não foi? De botar ele tava aqui, o Brownie, outro dia, falou, pô, eu por mim nem jogava com o time titular o Carioca, porque aí você tem que... o Brownie falou. Eu prefiro ir pra Taça Rio, porque senão você, na semifinal... Ele falou que nem a Taça Rio ele tá ligando. Pois é, ele não quer nada. Não, Taça Rio eu também não ligo. Se eu fosse, eu não... Ele não tá ligando, porque ele acredita que o Botafogo, dentro do Campeonato Brasileiro, vai entrar direto. Porque a grande questão do Campeonato Carioca é a Copa do Brasil. Se você abandona o Campeonato Carioca, você tem chance de ficar fora da Copa do Brasil na temporada seguinte. Mas nos casos de Botafogo, Flamengo, são times que, em teoria, vão terminar na parte de cima do Campeonato Brasileiro. Então eles terão a classificação garantida para a Copa do Brasil. Foi isso que ele citou. E eu acho até, Ilan, vou até te perguntar isso, o Fluminense não é favorito contra o Botafogo? Não, não é favorito. Mesmo tendo uma preparação de antes? Não é favorito porque o Fluminense não está jogando bem. Se estivesse bem no Campeonato Carioca, mesmo contra esse Botafogo, que é um Botafogo no papel melhor, porque vem de título brasileiro, de título da Libertadores, se o Fluminense estivesse bem no Campeonato Carioca, você podia falar, olha, no mínimo pau a pau. Mas não é. O time do Botafogo vem melhor há algum tempo. Repito, ganhou os últimos 6 jogos contra o Fluminense consecutivos. O Fluminense não ganha do Botafogo desde 2022, tá, gente? Estamos em 2025. Então, o Fluminense não é favorito, principalmente, inclusive, pelo que não está jogando esse ano. Acho até que contratou relativamente bem, mas não se encontrou, não se encaixou. Pode acontecer amanhã? Claro que pode. Né? O Fluminense pode ganhar? Pode. O Botafogo é muito favorito? Não acho que seja muito favorito. Mesmo sem técnico, então, você acha que eu acho que o Botafogo é ligeiramente favorito, porque tem mais time, né? O time do Botafogo perdeu peças importantes, mas a base está lá, a espinha dorsal está lá. Mesmo sem ritmo? Mas a gente não sei, mas que ritmo que tá sem o Botafogo? Porque não jogou nenhuma vez ainda, né? O Fluminense tem essa vantagem. A preparação começou depois. Se tem algo que pode igualar um pouco, ou próximo de igualar, eu acho que o fato do Fluminense já ter estreado já é tipo o terceiro jogo do Fluminense com o time principal, né? E alguns dos jogadores do time A já tinham jogado antes, no segundo e no terceiro jogos do Campeonato Carioca. Eu acho que não há um favorito destacado, mas a tua pergunta foi, o Fluminense não é favorito para amanhã? Não é favorito. Eu acho que é um jogo sem muito favoritismo, mas eu vejo um ligeiro favoritismo para o Botafogo, que terminou o ano muito bem, e uma parte grande dos jogadores que estavam no Botafogo continuam lá. Né? Então, e vai jogar no Newton Santos. Vai jogar no Newton Santos, no gramado sintético, esse tipo de coisa. Agora, tapetinho. Agora, né, a gente estava falando disso aqui. O Flamengo, por que eu acho o Flamengo favorito para domingo? E por que a situação do Botafogo estrear só amanhã, seu time principal, representa um certo perigo, inclusive para o jogo de domingo? Pode acontecer no Fluminense ganhar o jogo. Né? E aí, como é que vai ser a reação? Eu acho que não vai ter nenhum grande problema se o Botafogo perder o jogo do Fluminense também. Não é nenhum grande trauma essa altura do campeonato perder do Fluminense um clássico, né, no Campeonato Carioca. Mas aí o Botafogo já vai para o jogo com o Flamengo com uma derrota na cachola. Né? Já vai ali com um certo tipo de questionamento, com um certo tipo de, e o Botafogo de falta de confiança. Pressionado, né, para não jogar a tal da Taça Rio. O Botafogo precisa ganhar do Fluminense. O Botafogo tá mal. Não, eu acho que o Botafogo... O Fluminense está pior, o Fluminense está atrás do Botafogo. O Fluminense não ganhou na rodada, foi o único que não ganhou. O Fluminense é o oitavo. Então os dois têm que jogar titulares, é verdade. Tem que jogar. Chegou o momento. Tem que jogar. O que pega para mim, o que aumentaria a panela de pressão para o torcedor do Botafogo é se o Leiria, amanhã, mesmo com o time principal, não apresentar um centavo de futebol. Porque o Botafogo tem feito jogos ruins dentro do Campeonato Carioca. Tudo bem, ganhou 2 partidas, é um time C alternativo e tudo mais. Mas o que a torcida do Botafogo, nesse momento sem técnico, vem questionando é sobre a qualidade do trabalho do Leiria. Agora, se ele conseguir, com o time principal, com o melhor material humano, com jogadores de um melhor nível, fazer um jogo competitivo contra o Fluminense, acredito eu que a galera vai tranquila. Mas se o Fluminense amanhã dá uma pancada no Botafogo e o Botafogo não joga absolutamente nada, a panela de pressão aumenta. Inclusive, a panela de pressão aumenta em cobrança para o John Textor achar logo esse treinador. Isso aí é fato. É isso. A gente estava falando aqui esses dias, o Botafogo não está com pressa, o Textor falou com a gente aqui ao vivo, o Botafogo não está com pressa, os torcedores estão entendendo bem o objetivo e a estratégia. Deixa começar a perder jogo para rival, deixa ficar fora do quadrangular do Campeonato Carioca, deixa perder a Supercopa para o Flamengo, se isso acontecer, ou perder a Recopa para o Racing. Se essas coisas acontecerem, ou algumas dessas coisas acontecerem, aí eu quero ver a reação do torcedor do Botafogo, que nesse momento está muito compreensivo em relação ao John Textor. Agora, vamos ver depois se as coisas começarem a não dar certo. E o Fluminense, gente, hoje teve uma notícia ruim, mas, sinceramente, né, com todo respeito a ele, nem tão inesperado assim. O Renato Augusto levou um tombo no jogo contra o Madureira, ele para mim foi derrubado, houve um pênalti não marcado a favor do Fluminense no jogo com o Madureira, em que pese o Fluminense não ter jogado nada,
e nem ter merecido tanto assim ganhar o jogo, mas houve um pênalti ignorado pela arbitragem no começo do segundo tempo. E aí o Renato Augusto foi atingido, caiu de ombro no chão, teve uma luxação no ombro e vai ter que passar por cirurgia. Renato Augusto, que já joga pouco, né, entra raramente nos jogos, ia ter uma certa oportunidade agora de ter um pouco mais de frequência no time, porque o Ganso não vai poder jogar tão cedo. Se ele fosse um filme, ele seria o quê? Primeiro jogo que ele entrou. Se o Renato Augusto fosse um filme, qual seria o nome do filme? Qual seria, Gabriel? Senhor Vidro. Olha aqui, ó. A gente fica de Vasco Matos para cá, Vasco Matos para lá, os dias vão passando e o GE traz a informação de que Vasco Matos entra no radar do Cruzeiro. E não é só ele não, tá? O Luiz Castro também entrou no radar da Raposa. Ainda hoje, eu li mais cedo no André Hernan que o Cruzeiro não vai correr para definir quem é o seu próximo treinador. O Cruzeiro até tentou uma cartada inicial ali com o Renato Gaúcho, mas o Pedrinho BH e o Alexandre Matos se reuniram e decidiram darem uma segurada e procurar treinador com calma. E fazem certo. Parabéns aí ao Cruzeiro por essa calma. Tem que saber dar um tiro correto. Quem está com calma até demais para poder trazer o treinador é, sem dúvida nenhuma, o Botafogo. Já era para ter fechado com o Vasco Matos. Agora você vai ter um Cruzeiro colocando um dinheiro para o Vasco Matos e a partir daí o Vasco Matos vai entrar em leilão e ele vai acabar ficando mais caro. O Botafogo precisa entender que quando ele tenta um treinador e eventualmente esse nome vaza no mercado, todos os clubes do Brasil hoje estão de olho e vão tentar esse treinador também na medida em que eles precisem. Então, assim, cara, fica complicado da forma como a coisa está funcionando. Demora demais, entra semana, sai semana, entra semana, sai semana, e o Botafogo vai ficando para trás nessa janela. Amanhã não, né? Mas domingo tem jogo contra o Flamengo e a gente não tem ainda um treinador para chamar de nosso. Falando em janela, o Botafogo vai tentar mais 3 jogadores. Cara, na boa, se você for olhar para quem chegou e falar de mais 3 reforços é muito pouco. Não compõe o elenco que precisa. Então fica aqui uma crítica, sem dúvida nenhuma, a quantidade de jogadores que pode ser que cheguem nessa janela. Espero que o Botafogo vá atrás de mais, porque precisa de mais. Botafogo encerra negociações e desiste de Marlon Gomes. Marlon Gomes não será jogador do Botafogo. Desistiu de contratar o volante. A informação é do GE. A pedida foi alta demais, na casa dos 15 milhões de euros. Como já havia feito um investimento de 20 milhões no Wendel, o Botafogo optou por encerrar as negociações por Marlon Gomes. Cara, eu fiquei meio decepcionado com essa notícia também. Hoje eu tô com a metralhadora ligada, mas, cara, eu tenho motivos para isso, né? O que a contratação do Wendel tem a ver com a contratação do Marlon Gomes? Absolutamente nada. O Wendel é um cara de 11 assistências em 19 jogos, é um cara que vai jogar mais avançado no Botafogo, um cara que vem para poder participar da criação do time. O Marlon Gomes não é esse jogador. O Marlon Gomes não é esse jogador. Embora digam que o Wendel é volante e tal, eu não consigo ver o Wendel chegando aqui para poder brigar com Marlon Freitas e com o Gregory. Certamente vão jogar os 3. O Marlon Gomes sim seria para poder brigar por uma posição com o Marlon Freitas ou mesmo com o Gregory. Eu não entendi essa desistência do Botafogo. Inclusive, é sempre o John Textor mesmo que fala, né, que não é um jogador ou outro. O Botafogo tem dinheiro para contratar mais de 1 ou 2 jogadores. Parece que a história não vai ser muito bem essa no caso desses jogadores. Seja como for, a gente emite a opinião e se posiciona, mas trabalha com informação. E é nesse sentido que o Botafogo busca mais 3 reforços nessa janela de transferência. Saiba as posições. Eu acho muito pouco 3 reforços, tá? Porque vamos fazer as contas aqui. Vamos lá, chegou para o gol Léo Link, Davi Ricardo, Jair, que nem foi apresentado, mas já estou contando com ele. O Wendel, que só chega no meio do ano. 4 jogadores. Quem mais? Quem mais que chegou? Jair, Davi Ricardo, o Wendel e o Léo Link. Não chegou mais ninguém. Do meio para frente, por exemplo, nenhum desses jogadores são do meio para frente, né? O Wendel pode jogar mais na criação, beleza, mas e o resto? Quer dizer, tá pouco. Ah, chegou o Arthur, beleza, 5 jogadores. Chegaram 5 jogadores, mas saíram 15.
E o balanço do elenco, como é que fica? Acho que é pouco. Mas 3 jogadores, você perde 15, chegam 8, acho pouco. Mas está claro qual é a estratégia do Botafogo. O Botafogo vai esperar para contratar na segunda janela. Acho muito arriscado. Você tem um Super Mundial para jogar, era para esses jogadores chegarem no início da temporada, se entrosarem desde já, fazer uma pré-temporada junto. Mas o Botafogo não vai por esse caminho. Então, o Botafogo está atrás de mais 3 reforços, a informação do Jornal Globo. A prioridade é o Bitelo para substituir o Almada. Propôs 18 milhões de euros. Falta acerto em relação ao valor da entrada. Além disso, o Botafogo está em busca de um atleta ofensivo pelos lados ou pelo centroavante, ou pelo centro, e mais um centroavante, que no caso seria o Arthur Cabral. Então seria o Bitelo, Arthur Cabral, beleza. O Benfica quer cerca de 18 milhões para negociar o jogador. Até o momento, o Botafogo contratou Léo Link, Jair, Davi Ricardo e o Wendel. E Arthur, né? Foi a conta que eu fiz. Sinceramente, eu esperava mais do Botafogo nessa janela. Essa daqui não é uma notícia positiva para o torcedor do Botafogo, porque do ponto de vista de elenco, Bitelo, Arthur Cabral e um terceiro jogador não suprem todas as saídas do elenco do Botafogo, tá? Não suprem todas as saídas do elenco do Botafogo. Com toda honestidade, eu esperava um pouco mais de agressividade. O Texor disse que ia investir pesado para o Super Mundial e tal. E aí, o Wendel chega às vésperas da estreia da competição. Vai ser um jogador que vai chegar desequilibrado fisicamente em relação ao elenco que vem cumprindo um calendário diferente do que ele disputa. Vai ser um jogador que vai chegar aqui sem nenhum entrosamento. Então, sinceramente, não acho que esse seja o melhor planejamento para o Botafogo. Mas aí, cada um com seu cada um, né? Você pode deixar sua opinião aí. Ó, trago para vocês aqui também o jornal Marca da Espanha. Rafa Benítez e Botafogo, o legado pode aumentar na América. Botafogo negocia onde brigaria, o Rafa Benítez negocia com o Botafogo, onde brigaria por todos os títulos continentais e pelo Mundialito, que já conquistou na Europa em sua versão anterior. Então esse daqui é o jornal AS da Espanha, não vou cansá-lo de ler a matéria inteira, mas é só para mostrar para vocês que Rafa Benítez no Botafogo hoje foi notícia na Inglaterra e foi notícia na Espanha. Quer dizer, o noticiário cada vez mais vai pegando fogo com a situação do Rafa Benítez em todos os lugares, seja no Brasil e fora dele. Mas eu fiquei preocupado com a desistência do Marlon Gomes. Não que fosse um jogador que me empolgasse, um jogador que, nossa, super queria o Marlon Gomes no Botafogo. Mas mostra que o Botafogo está fazendo opções econômicas, sabe? Deixa eu me virar com o que eu tenho aqui, né? E o elenco vai precisando de opções e vai não tendo. Então, assim, é complicado. Do meio para frente sai uma galera, né? Sim, se você trouxer o Bitelo, você repõe o Almada. Se você traz o Arthur Cabral e não vende o Igor Jesus, beleza. Em relação ao Tiquinho, é um grande ganho. Mas e o que você faz na ponta direita? Será que esse terceiro jogador, além do Arthur Cabral e também do Bitelo, seria um puta de um ponta direita para repor o Luiz Henrique? Eu quero saber, de verdade, quem é o cara que o Botafogo está trazendo para repor o Luiz Henrique. Então, pessoal, eu acho que hoje o jogo vai ser bem complicado, porque o Botafogo tá com o físico prejudicado, tá voltando de férias agora, é o primeiro jogo oficial do time, muitos jogadores estão com a parte física ainda meio que atrasada, porque o físico de um é o físico de outro, cada um tem sua fisiologia, tem o seu corpo diferente, se recupera mais rápido, outros mais lentamente, uns mais novos, outros mais velhos, uns vindo de contusão, outros vindo inteiros, então tem alguns jogadores que estão ainda com a parte mais atrasada que outros. Então, não se surpreenda se vier um elenco com um esquema diferente, por exemplo, com 3 volantes. Eu acho que pode acontecer de vir, por exemplo, com um Gregory, um Danilo Barbosa e o Marlon mais solto para criar, com o Savarino numa ponta e o Matheus na outra. Ou então, em vez de ser o Marlon mais avançado sozinho, você bota o Gregory mais preso, com Alan e Marlon mais à frente, né? Protegendo e criando. E aí sim também, mantendo a ideia do Matheus Martins e do Savarino pelas pontas. Você pode ter várias opções diferentes. O Arthur não vai jogar. Não foi escrito a tempo. A regularização não foi feita a tempo. Então você não vai ter o Arthur. Então você vai ter que jogar o Savarino para uma ponta. Então você deixa o meio campo sem opções. Porque reserva o Savarino não tem hoje. Então acho que deve ser um elenco, além de opções
poucas, escassas para meio para frente, também com jogadores mais cansados, não tão prontos ainda para iniciar a temporada, um esquema diferente aí do que a gente está acostumado. Lucas Halter vai jogar, não vai jogar o Barbosa, não vai jogar o Bastos, quer dizer, vai ser Barbosa e Lucas Halter, então pode ser uma escalação que a gente não está acostumado ainda. Eu só quero que os jogadores esqueçam o Leiria e joguem eles porque eles sabem a parte tática que eles conhecem do antigo treinador, do antigo trabalho, porque se for ir pelo Leiria, aí eu perco as esperanças total de ganhar esse jogo. E pra mim, um empate tá valendo, tá? Um empate tá valendo. Não quero perder o Fluminense, porque a gente mantém a moral ainda inabalada, porque é o primeiro jogo, então normal estrear sem uma vitória, contundente, um clássico, é difícil jogar um clássico. E também não perde aquela esquisa com o Fluminense. A gente tá a 7 jogos sem perder para eles, desde o segundo semestre de 2022. Pô, estamos indo aí, pô. Em 23, segundo semestre, fez 1 ano. Em 24, fez 2 anos. Se a gente não perder pro Fluminense agora, e nem no começo do Brasileirão, né, no segundo semestre desse ano, faz 3 anos completos sem perder um joguinho pro Fluminense. Então eu quero manter essa escrita. Mas então, de resto é isso aí. Teremos mais informações nos próximos vídeos sobre Rafa Benítez ainda, sobre Bitelo, outros reforços. Tem atacante novo, podendo pintar aí. Outro jogador que o scout do Fogão foi buscar em mercados que a gente não está acostumado. Então, esse vídeo é mais para falar sobre o clássico e nos próximos a gente fala mais sobre alguns outros detalhes. Então, eu fico por aqui. Daqui a pouco tem mais vídeos, tem Globo Esporte, vai ter Papo de Craque, vai ter SBT Esporte de Rio, Donos da Bola Rio e etc. Então, para não perder esse conteúdo, ative as notificações. Mas antes de ativar as notificações, você tem que curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os avisos, para quando tiver vídeo novo no canal, conteúdos interessantes, você não perder nada sobre o Fogão. Ó, plano de membros, temos 4 planos, tem de 3, tem de 15, tem de 5, tem vários valores diferentes, para todos os tipos de bolso. Você ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem e fazer um bom serviço de qualidade, né, com tantas horas de conteúdo sobre o Fogão por dia. Ninguém tem mais horas de conteúdo sobre o Botafogo igual, mais que a gente não tem, nem igual. Tem canal aí que posta vídeo de 10 minutos, um outro de 12, um outro de 20. Dá nem 1 hora de conteúdo por dia de Botafogo. Aqui a gente tem horas e horas e horas de Fogão. E criamos aí, estou ainda em fase de testes, o Corujão do Fogão, que é a madrugada inteira com todos os programas que falaram sobre Botafogo no dia inteiro. E até um pouquinho mais do dia anterior também. Notícias que ainda são fresquinhas, a gente bota também. Então a gente tem a madrugada inteira, papo de meia-noite até 5, 6, 7 da manhã, rolando vídeo aí, rolando conteúdo sobre o Fogão. Todos que eu botei nos vídeos, eu junto tudo no vídeo numa coisa só e boto aí pra gente reagir, pra gente assistir junto. Então, dá essa moral pra mim aí. Madrugada, quem for porteiro, Uber de madrugada ou algo do tipo, tem conteúdo aqui no canal, a madrugada inteira. Só aqui você acha isso. Então, dá essa moral pra gente, tá bom? Tô partindo. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.